Moçada, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Java e na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com métodos. Vamos já introduzir um novo assunto que já é parte da preparação para a gente trabalhar com classes. Bora lá? Então, pessoal, vamos aprender na aula de hoje a trabalhar com métodos. O que são métodos, as possibilidades que a gente tem de criação, de chamada, enfim. Precisamos já dessa parte introdutória para a gente logo começar a trabalhar com objetos, com as classes aqui dentro de Java. Basicamente, um método, ele é uma função, certo? Que a gente programa para a classe. Então eu posso ter uma classe e dentro dessa classe eu posso ter diversas funcionalidades. São as opções, são as coisas que a classe faz. Tá? São os métodos, são as funções da classe. E no caso aqui, nós estamos trabalhando com a nossa classe principal aqui, né, que nós chamamos curso Java. Tem o método já principal, isso aqui é um método. E o método principal, main, ele é executado automaticamente aqui como indicação da primeira classe, do primeiro arquivo que vai ser executado dentro do nosso programa. E aí, a partir daí, eu posso criar outros métodos. Para a gente criar um método, nós vamos seguir a seguinte estrutura. Sempre eu vou indicar modificador de acesso, o tipo de retorno, o nome e o conjunto de parâmetros desse método. Certo? Essa é a regra. É o que a gente tem aqui, ó. Modificador de acesso, retorno, nome, parâmetros. Então vamos criar um primeiro método aqui do tipo public. Daqui a pouco nós vamos entender o que é public e private, não na aula de hoje, tá? Mas logo dentro do nosso curso nós vamos entender outras opções de modificador de acesso. Public, basicamente eu tenho acesso a esse método fora da classe. Okay? Eu posso instanciar um objeto dessa classe e acessar todos os métodos públicos dessa classe. Quando o método é private, não, esse método só pode ser acessado dentro da própria classe. Basicamente é isso, mas a gente ainda precisa falar sobre classes para entender melhor sobre isso. Só para vocês não ficarem a ver navios, vamos entender aqui o que é esse modificador de acesso public. Por essa explicação já é o suficiente para a gente agora. Como nós vamos utilizar esse método dentro do nosso método main aqui, que é static? Se o nosso método main é static, certo? Os outros métodos que vão ser utilizados aqui também tem que ser static, tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui o static, simplesmente porque ele é static aqui. O método main é static, os métodos que serão utilizados aqui dentro também precisam ser statics, tá? Vamos entender mais também sobre static quando a gente estiver trabalhando com classes. Show? Então, modificador de acesso. Agora vem o retorno. Se eu não quiser que esse método retorne nada, eu vou dizer que ele é do tipo void. Void especifica que o método não retorna nada para quem fez a chamada. Eu posso retornar um inteiro, um double, um float, um string, um char, um boolean. Posso retornar qualquer coisa, tá? Um objeto, certo? No caso aqui eu não retorno nada, então retorno void. E aí vem o nome do método, ok? Vou chamar esse método aqui de canal e a entrada de argumentos desse método. O que eu vou passar para dentro desse método? Nesse caso aqui, eu estou passando uma string, um array de string chamado args, certo? Se eu não quiser passar nada para dentro desse método, eu não coloco nada ali dentro dos parênteses. E aqui vem o que o método faz. Esse método vai só fazer uma impressão aqui, ó. Vou chamar um println com o texto CFB cursos. Beleza? Show de bola. Se a gente rodar aqui o nosso programa, nós vamos ver que não vai acontecer nada. Aqui, ó, tá vendo? A execução. Vou limpar aqui, ó. Saída. Meio de limpes aqui. Botão direito. Limpar a saída. Agora sim. Executando aqui, ó, agora a gente fica melhor. Tá vendo? Viu? Não executou nada. Por que não executou nada se a gente tem um método que chama canal? Beleza.
A gente tem um método, mas nós fizemos a chamada desse método? Não. O método ele só vai ser executado quando ele for chamado. Então, para executar o método canal, eu chamo esse método aqui no meu programa principal. E aí, rodando novamente aqui, ó, agora sim, ele foi chamado. E aí eu posso chamar quantas vezes eu precisar. Se eu chamar aqui, ó, canal, 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 ele vai executar esse print line, o conteúdo do método canal, 3 vezes. Aqui, ó, 3 vezes. Ah, eu posso colocar isso aqui dentro de um for? Claro que pode, sem problema. Aqui, ó, vamos iniciar aqui com i enquanto for menor do que 10 e mais. Nesse caso aqui, ele vai fazer a execução do método canal, vai fazer a chamada do método canal 10 vezes, beleza? Aqui, ó, rodando, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Fiz a chamada do método canal 10 vezes, beleza? Lindo, maravilhoso. Isso é o básico que a gente precisa entender sobre métodos, mas vamos lá, que nós não vamos parar por aqui não. Nós podemos indicar um parâmetro de entrada para um método. Show? Então, por exemplo, se eu quiser, vou trocar o nome desse método aqui para MSG e aqui eu vou chamar MSG. Tá? Vou tirar do for aqui, tá? Tirar do for MSG. Opa! MSG. Beleza? Só que eu quero enviar a mensagem para o método MSG. Então eu vou criar aqui, ó, uma string. Então, string m e aqui para esse printf eu vou passar o valor de m. Então nesse caso eu estou criando um parâmetro de entrada para o método. É exatamente esse mesmo caso aqui, ó. Eu estou passando uma string para esse método. Beleza? E aqui eu estou passando uma string, que é um array, né? E aqui eu estou passando uma string m e utilizando m aqui dentro do nosso método. Agora, a chamada do nosso método, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos indicar uma string. E aqui eu vou colocar, então, cfb cursos. E aí eu posso chamar o método msg quantas vezes a gente quiser, passando aqui a mensagem que eu precisar. Beleza? Então, eu chamei o método MSG cada hora com um valor diferente indicado aqui para dentro do parâmetro M. Se a gente rodar aqui, agora a gente vai ver aqui, ó, CFB cursos, curso de Java e o meu nome, Bruno. Ok? Então, isso aqui é um parâmetro de entrada. Eu posso passar quantos parâmetros eu quiser. Por exemplo, vamos criar um outro parâmetro aqui, ó, inteiro, que vamos chamar de L, por exemplo, tá? Pode ser um loop, que eu vou indicar, que eu vou usar aqui dentro. For int i igual a 0, enquanto i for menor do que loop, i mais mais. Beleza? E aí, olha só que interessante. Agora eu preciso indicar, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Agora eu preciso indicar 2 parâmetros para o meu método. O parâmetro que é o m, uma string, e um parâmetro inteiro, que vai vir aqui para o L. O L eu estou utilizando no meu loop, que significa basicamente quantas vezes eu quero imprimir essa mensagem. Então vamos passar aqui, ó, primeiro parâmetro string, segundo parâmetro, quantas vezes eu quero imprimir a mensagem. Vamos ver isso agora aqui. Rodando o nosso programinha, ele imprimiu uma vez só. Ah, não, mas eu quero imprimir, sei lá, eu quero imprimir 5 vezes. Então, vamos passar 5 aqui para o nosso método de mensagem e ele vai imprimir, então, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola? Porque agora nós estamos enviando 2 parâmetros de entrada para o método. Então, eu posso especificar, pessoal, quantos parâmetros eu precisar. E tem até uma técnica que nós vamos ver mais para frente, que eu posso indicar, e se eu quiser indicar uma quantidade diferente de valores de entrada para um método? Podemos? Podemos.
desde que esses valores sejam iguais. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Beleza, então a gente já aprendeu sobre parâmetros de entrada. E se eu quiser um método que gere uma saída, um retorno para quem fez a sua chamada? Ah, bacana isso. Vamos criar outro método aqui, ó, public static. Vou chamar esse método, vou colocar void aqui por enquanto, tá? Vou chamar esse método de soma, beleza? Só que o que eu quero? Eu quero passar valores aqui, ele some e me retorne a soma desses valores. Então eu vou ter um retorno. E esse retorno eu vou indicar aqui, ó, qual que é o tipo do meu retorno. Eu quero que retorne um valor inteiro. Então quem fizer a chamada desse método vai receber como retorno um valor inteiro. Show de bola? E aí eu quero indicar aqui dois parâmetros de entrada, também inteiro. Vou chamar de n1 e int n2. Agora eu preciso entrar com dois valores e o método precisa retornar um valor. Nesse caso, quando o retorno não for void, eu sou obrigado a, no final do método, colocar aqui o return. O que eu quero retornar? Eu preciso retornar um valor inteiro. Só que não vai ser zero. Vai ser a soma de n1 com n2. Correto? Então eu vou criar aqui, ó, um res que vai receber parâmetro 1 mais parâmetro 2. E no final eu vou retornar aqui o res. Beleza? Vou colocar uma vez só aqui essa mensagem, né? E chamar aqui, ó. Vou criar uma variável. Vou chamar de R, que é soma. Ah, não, soma é o nosso método, né? Vou chamar de R, tá? E aqui, eu vou falar aqui, R recebe. Recebe o quê? O retorno da minha função soma com os valores 10 e 5. Show de bola? Vamos imprimir o valor de R? Vamos. Vou colocar aqui, ó, direto aqui, tá? O valor de R aqui, sem texto nenhum, só para a gente entender, beleza? Rodando aqui o nosso programa, o que nós temos agora? O método MSG com retornando uma vez só, e aqui, ó, o valor impresso de R com 15. De onde veio esse 15? Esse 15 aqui veio do retorno da função soma, do método soma. Como eu passei 10 e 5, veio aqui 10 e 5. Então ele somou 10 e 5 e retornou res. Show de bola? Ah, posso colocar direto o método soma aqui? E se eu não quiser criar uma variável? Beleza, não tem problema não. Podemos indicar direto aqui, ó, no print. Beleza? O retorno aqui do método direto para o print. O resultado final vai ser exatamente o mesmo aqui, ó. Tá vendo? E se eu mudar aqui, ó, vamos somar 10 com 20. Beleza, o retorno vai ser 30 aqui. A soma dá 30. Show de bola? Então isso é um método. Nós já aprendemos aqui um método com parâmetro de entrada e com parâmetro de saída, com retorno de saída. Mas aqui tem uma coisa interessante. Veja bem, e se eu quiser somar 3 números? Eu quero somar 10, 20 e 30. Tem jeito? Não, já vi aqui que não, né? Porque ele já está dando erro aqui. Para que isso acontecesse, eu tenho que criar um terceiro parâmetro aqui, ó, N3, e aí utilizar N3 aqui. Agora, tudo ok, ele faz a soma. Beleza? Tá. Então, esse método aqui, nessa forma que ele está, ele é um método exclusivo para somar dois números. Ok? Então, eu vou chamar ele aqui de soma2. Passo os dois números ali e beleza. E se eu quiser indicar um método que some quantos números eu precisar? Então, aí nós vamos entrar com o parâmetro de entrada sem uma quantidade de parâmetros de entrada definida. Deu para entender? Eu posso passar um array diretamente ou um parâmetro específico para esse caso. Vamos ver. Então, olha só. Nesse caso, nós vamos criar um novo método soma, public static. Vou retornar um inteiro com a soma, tá?
ele vai se chamar soma, porque o outro eu mudei para soma 2, beleza? E aqui eu vou passar o que a gente chama de lista de parâmetros. Então, para passar essa lista de parâmetros, eu vou fazer o seguinte, ó, int, n, certo? Que é o nome do parâmetro, dos meus parâmetros aqui. Pode ser números? Pode ser qualquer coisa que a gente quiser indicar aqui. O detalhe, pessoal, é que agora nós temos valores sendo indicados aqui, ó. Uma lista de valores sendo indicada aqui. Então eu preciso dar um retorno. O que acontece? Isso aqui a gente trata como um array, correto? Então vamos criar aqui, ó, esse mesmo esquema, int res, certo? Aqui eu vou operar esse array, ó, então for int elemento por elemento, vou colocar aqui números, tá? Para facilitar, ó, números, certo? Que aqui que eu vou usar n para o array números. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho que ter um array, né? Então eu vou somar, vou falar aqui res mais igual n. E aqui no final eu dou um return em res. Show de bola? Beleza. Inicializar ele aqui com 0 para não dar problema. Então agora eu tenho um método que eu posso passar quantos valores eu quiser. Tem que ser valores do mesmo tipo, né? E sempre que eu quiser somar, vamos utilizar ele aqui, ó. Soma. Eu quero somar aqui, ó. 1, 5, 10 e 3. Beleza? Roda. Vai estar aqui a soma desses valores que eu indiquei. 19. Ah, mas eu quero somar mais outro valor aqui, ó. Então eu quero passar também o 22. Beleza. Roda aqui o nosso programa, ele vai fazer também a soma com esses novos valores, certo? Então notem que eu não precisei criar outro método para poder somar outros valores. Então isso facilita para mim quando eu tenho lista, quando eu quiser passar uma quantidade indefinida de valores para um método. Isso chama lista de valores. Beleza, pessoal? Muito simples. Tá aqui, eu utilizei o for que nós já aprendemos lá, né? O for especial de array, para poder ler elementos de um array, utilizando aí com nossa lista de argumentos. Isso aqui é como se fosse um array. Eu estou fazendo uma passagem de array ali para o parâmetro desse método. Para a gente terminar aqui, vamos falar um outro assunto aqui também, já preparando aí para criação para trabalhar com classes, que é a sobrecarga de métodos. O que é uma sobrecarga quando a gente fala em orientação a objetos? O que é uma sobrecarga de métodos? Significa que eu posso ter, por exemplo, métodos com o mesmo nome, porém recebem tipos de valores de argumentos de entrada diferentes. Por exemplo, esse soma aqui é um soma de inteiros. Isso significa que se eu tentar passar aqui, ó, para o meu soma valores, por exemplo, vou diminuir aqui só para vocês entenderem, tá? 2.5, já deu errado ali, ó, 2.5 ponto, vendo? Já deu errado aqui. Por que ele deu errado? Olha só, porque ele já está me falando ali, typical is not applied for arguments double. Então, ele está falando que esse método soma, ele recebe inteiros. Eu tentei pôr o mouse ali, mas não deu. Olha lá, o método soma, entre parênteses, int, e não argumentos do tipo double. Tá vendo? Então, ele não vai executar isso aqui, ele vai dar erro, porque eu estou tentando entrar com valores do tipo double, deu erro. Tá? Então, esse método aqui, ele só vai funcionar para valores inteiros, certo? E se eu quiser também somar valores double, beleza? Então eu vou fazer o método soma, olha só, também para valores double. E isso que chama sobrecarga. Por que ele está dando erro aqui? Eu copiei. Porque ele encontrou um método com o mesmo nome e mesmo tipo de argumentos de entrada. Não pode. Para que haja sobrecarga, eu tenho que falar para ele aqui, ó,
double. Tá vendo? Agora, agora ele aceitou. Porque agora eu tenho métodos com o mesmo nome, mas argumentos de entrada diferentes. Isso é a sobrecarga de métodos, tá? Agora que ele está dando erro, porque aqui o n é int, né? Então o int aqui ele tem que ser double, ok? E o retorno também, lógico, né? Pode ser int o retorno, não tem problema não. Mas porque, por exemplo, se eu fizer 2,5 mais 2,5, o retorno é um inteiro, né? Mas é interessante que a gente está utilizando double aqui, o retorno também seja do tipo de entrada, né? Então tudo aqui eu vou passar para double. Então iniciar aqui com 0.0. Show de bola? Então agora isso aqui se chama sobrecarga. Essa operação chama sobrecarga. Eu posso chamar o método soma para somar valores inteiros, ou posso chamar o método soma para somar valores double. Beleza? Rodando aqui, ó, run code. Olha aqui, ó, eu tenho o soma somando 2 inteiros e o soma aqui somando 2 valores do tipo double. Ok? Sempre que vocês ouvirem falar em sobrecarga de métodos, é isso, sobrecarga de operadores. Sempre que tiver sobrecarga em orientação a objetos, é esse o princípio, é essa a ideia. Show de bola? Então, quem não é inscrito, se inscreva. Quem não clicou no sininho, esse é o momento. Ativa o sininho. Quem não clicou no joinha, esse é o momento também. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.